Excelentíssimo senhor presidente do Senado da República, senador José Sarney, senhoras senadoras, senhores senadores, este seguramente não é um dia feliz e não poderia ser para os nossos corações. É sempre muito difícil fazer um julgamento de um senador eleito pelo voto direto por um estado tão importante como o estado de Goiás, recebendo expressiva votação, mais de 2 milhões de votos, e que gozava até o início desse processo de elevada reputação e credibilidade. Político que chegou a ser apontado até mesmo pela revista Época como um dos brasileiros mais influentes no ano de 2009. Eu mesmo, senhor presidente, sempre o respeitei, não apenas como senador, mas todo o seu comprometimento revelado aos mais elevados valores republicanos. Fui um dos 43 senadores que, diante da primeira denúncia, me manifestei publicamente neste plenário em favor de Sua Excelência, o senador Demóstenes Torres. Lembro-me que, entre outras palavras, recorri a padre Antônio Vieira na passagem em que ele ensina, abre aspas, para falar ao vento bastam palavras, para falar ao coração é preciso obras. Claro que não trato aqui de obras físicas, mas do conjunto de atitudes que até então estava associado à biografia do senador. Alguém que, como secretário de Segurança Pública de seu estado, notabilizou-se pelo enfrentamento ao crime organizado, o que o fez chegar ao Senado da República com grande respeitabilidade, não apenas junto aos senadores, mas à opinião pública do seu estado e à opinião pública brasileira. Senhor presidente, não pode passar pela cabeça de qualquer pessoa em sã consciência que o senador Demóstenes Torres desconhecia as atividades do senhor Carlos Cachoeira e com ele mantinha apenas uma despretensiosa relação de amizade. Senti em meu coração, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o peso da traição. Vi-me no alto dos meus quase 30 anos de vida pública ludibriado e enganado. É claro que devemos perdoar o pecador, mas o pecado não. E o pecado aqui, senhor presidente, a meu juízo, é a quebra de decoro parlamentar no exercício de um mandato parlamentar que lhe foi delegado pelo povo goiano. Mais do que isso, o que está em jogo não é apenas o mandato de um parlamentar. Trata-se da reputação do Senado Federal, uma instituição que tem as suas contradições, mas que está acima de todos nós. Nós, legisladores, passamos, a instituição permanece, mais do que centenária, pela sua vital importância para a democracia brasileira. Nós não temos o direito de macular a imagem do Senado da República, colocando o cargo que aqui exercemos a serviço de atividades estranhas ao exercício parlamentar. Como bem definiu Thomas More, que se mostra com seus atos o que se professa com suas palavras. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nos últimos dias houve até mesmo a tentativa de nos intimidar nas nossas manifestações e por gente que sabe que somos, de acordo com a Constituição, invioláveis em nossas opiniões, palavras e votos. Inegavelmente, tanto o senador Humberto Costa no Conselho de Ética, quanto o senador Pedro Tax na Comissão de Constituição e Justiça, produziram pareceres pelo mérito e pela constitucionalidade, na mais absoluta lisura, respeitando os prazos processuais, regimentais e constitucionais, com amplo direito de defesa e do contraditório.
ritos foram cumpridos sem assodamento, ansiedade, prejulgamento ou linchamento e no devido processo legal, concluído que houve sim quebra de decoro parlamentar por parte do senador Demóstenes Torres. Senhor presidente, a nossa Constituição e o Código de Ética desta Casa consagram e conceituam um decoro parlamentar como o abuso das prerrogativas asseguradas aos membros do Congresso Nacional e a percepção de vantagens indevidas. Inegavelmente, decoro é comportamento, é imagem pública, é honra, é dignidade, é obrigação de conteúdo moral e ético, que não se confunde com aspectos criminais, embora deles possa decorrer. Nos ensina Baltazar Gracian, abre aspas, caráter e inteligência são os dois polos para exibir a qualidade de um homem. Um sem o outro é boa sorte pela metade. Não basta ser inteligente, é preciso também ter predisposição de caráter. A má sorte do tolo é desconsiderar sua condição, ocupação, vizinhança e amizades, fecha aspas. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para além da discussão da quebra de decoro parlamentar, é preciso abordar a forma como o Senado decide essa questão, ou seja, pelo voto secreto. O exercício do poder por parte dos titulares de cargos públicos deixou na atualidade de representar um espaço de imunidade, pois não estão mais ameaçados os parlamentares em sua liberdade de atuação. O modelo institucional atual visa estabelecer o controle do Estado pelo cidadão, daí ser cada vez mais comum a ideia de que suas atividades estão submetidas a um princípio de transparência que integra a ideia de democracia, criando, nas palavras de Norberto Bobbio, um governo do poder público em público, ou seja, a visibilidade das ações e decisões estatais é condição sem a qual não há controle dos governantes pelo cidadão. No Estado democrático, a informação tem uma importância particular para a atuação dos cidadãos e sua crítica sobre as decisões políticas que aqui tomamos. A lição é antiga, mas se aplica aos nossos tempos. Segundo Carl Smith, o Poder Legislativo, abre aspas, só é representativo se existe a crença de que sua atividade específica reside na ampla publicidade, fecha aspas. O que é preciso demonstrar, senhoras e senhores senadores, é que os parlamentares encontram-se blindados por prerrogativas que permitem o enfrentamento com opositores no exercício da função para atender os ideais de nação. Ao indeferir mandado de segurança, ao qual dei entrada no Supremo Tribunal Federal dias atrás, o ministro Celso de Mello observou em seu despacho, abre aspas, tal como venho assinalando na Suprema Corte, os estatutos do poder numa república fundada em bases democráticas não pode privilegiar o mistério, fecha aspas. Vê-se, portanto, senhor presidente, e já caminho para o encerramento, que o fim do voto secreto está para cair de maduro por decisões já tomadas nessa casa e em contra-eco até mesmo no Supremo Tribunal Federal. Senhor presidente, que essa seja a última vez que esse tipo lamentável de decisão aconteça por votação secreta. Até porque já aprovamos nessa casa emenda constitucional que promove o voto aberto na cassação de mandato de parlamentar por quebra de decoro parlamentar, dependendo agora que a Câmara dos Deputados delibere sobre o tema. O artigo 1º da Constituição estabelece as bases de nossa democracia representativa quando determina: o poder emana do povo e por ele será exercido de forma direta ou indireta. Significa
E já encerro, senhor presidente, com responsabilidade e probidade. Portanto, é imperativo que tenhamos sempre como princípio esses dois valores e que a eles acrescentemos a transparência como uma premissa inalienável. Muito obrigado.